tudo bem? Olá, tudo bem? Vocês que seguem a gente aqui. Hoje é um dia muito feliz aqui no Grupo Oasis. Já queria fazer essa entrevista há muito tempo, essa conversa, né? Porque essa convidada é muito especial, é uma pessoa com bastante influência dentro do nicho dela. E a gente construiu, né, juntas aqui um trabalho, né, um livro, né, que pudesse resumir bastante esse conteúdo com muito carinho. E o resultado ficou incrível, né? Ficou incrível. Então, nós aproveitamos agora a visita dela aqui em Florianópolis, né? No evento dela Summit, que foi maravilhoso, incrível. Né? Maravilhoso. Ela deu uma palestra ontem fantástica. Fica aí já, né? Pronto, se quiserem convidar. Vocês, depois dessa conversa, vocês vão querer convidar. E é um assunto que é muito bacana, porque, pelo menos eu, né? Eu tinha muito material de fora. E aqui, ela é uma referência brasileira, que se adequa mais ao nosso público, à nossa maneira de pensar. E por isso que nós fomos até ela e desejamos tanto ter o livro dela aqui com a gente. Que para quem não conhece, chegando aqui a primeira vez, nós estamos aqui no Voos e Versos. O Voos e Versos é um canal que foi criado para ajudar você a descobrir boa literatura. E o livro, né, sobre o qual nós vamos falar hoje, é um livro do selo Alto Voo, que é um livro muito voltado ali para autoajuda, autoconhecimento, né, livro de autodesenvolvimento também. Então você vai conhecer esse conteúdo e depois, se você quiser saber mais, se aprofundar mais, tem a hipótese de você conhecer o livro também. Tá? Então seja muito bem-vinda ao Voos e Versos. Obrigada, Alice. É assim, uma honra e uma alegria enorme estar aqui com vocês. E eu falo que é sempre a partir da realização de um sonho, né? A gente fazer um projeto desse, pegar assim o nosso conhecimento, o nosso legado, a nossa missão e traduzir nessas páginas aí que vão rodar aí muitas cabeceiras, muitas viagens com mulheres Exatamente. que querem transformar suas vidas, né? E o que eu faço é ensinar as mulheres a realmente usarem o que elas já têm, que é a imagem pessoal, como uma ferramenta poderosa de performance na vida, na profissão, e sem regras, que eu falo que são regras tolas, né? Mas sim pensando realmente na identidade da mulher e na imagem sob o ponto de vista de você transbordar a sua identidade, que eu acho que isso que a gente tem de mais precioso, né? É isso mesmo. E, assim, um ponto de vista que sobre a literatura, né, falando, que eu acho muito legal, inclusive, há pouco tempo, nós fizemos uma viagem com a equipe para o Rio de Janeiro. E nós fomos na Biblioteca Nacional fazer uma visita guiada. E foi muito legal, né? Principalmente foi muito emocionante quando a gente chegou numa porta muito grande e ele abriu e parecia um prédio de 6 andares de livros. Uau. E para quem não sabe, todo livro publicado aqui no Brasil é enviado, né, como depósito legal para a Biblioteca Nacional. O seu livro já está lá. Nossa, que orgulho. E isso é muito legal porque, além dela estar falando com essa geração, você está deixando um legado para as futuras gerações saberem como a mulher de hoje pensava. Nossa, é histórico, né? É histórico. Então, eu gosto Incrível. muito desse tipo de livro. Quando você pega um livro de 10, 20 anos atrás que fala sobre moda, elas pensavam de uma forma que talvez a gente já refinou essa forma de pensar. É verdade, interessante isso. Então, assim, eu sempre gosto de olhar, eu olho ele no presente, mas eu sempre imagino o livro no futuro também. Pra gente ir aprendendo com ele. Então, você deixou um legado de verdade. Nossa, que incrível. Eu não tinha essa visibilidade. Verdade, essa dimensão, né? Essa dimensão, é incrível. E nesse dia, quando a gente levou na visita, que abriu, ali o cara falou assim, aqui tem cartas de Dom Pedro Domitila. E agora tá lá o seu livro. Gente, eu acho que é realmente uma experiência, né? O pessoal fala, plante uma árvore e escreva um livro. Nossa, é assim, você escreve um e você já tá pensando no próximo, porque você vê tudo materializado ali, é realmente algo, assim, que te muda como pessoa, sabe? Sim, porque quando você fala, você tem pouco tempo para processar aquilo que você pensou com aquilo que chegou à boca. Mas quando você escreve, você refletiu. Então você botou realmente o melhor de si, o melhor daquilo que você acredita, né? E todo mundo tem algo a dizer, não importa se está escrevendo ficção. Sim. A ficção também tem ali alguma bagagem de experiência de vida da pessoa. Claro. Mas no caso desse livro, que é um livro de conhecimento, você teve que refletir sobre o que você ia colocar ali. Sim, com certeza. Né? Então, é lapidação. É a lapidação daquilo que você pensa, da tua expertise, né? E que bom, graças a Deus, que agora a gente tem esse livro. Eu sempre sonhei em ter um livro relacionado à moda, legal. né?
extremamente consumidora desse tipo de livro. Maravilhosa. Então eu fiquei incrível. muito feliz, Eu né? também. Foi a Júlia do nosso marketing, que ela era muito sua fã. Ela falou assim: tem mulher incrível, você tem que seguir ela. E aí quando eu vi, eu falei: tenta entrar em contato. Não, a gente já tem. Não, e foi maravilhoso. E assim, nada é por acaso, né, Alice? Eu acho que tudo tem um tempo certo. E eu tinha pensado, assim, eu tinha um desejo muito grande no meu coração. Falei, até 40 anos eu quero escrever um livro. E assim, a gente finalizou, né, que eu enviei para vocês ali a primeira versão. Foi, ali fiz 40 anos e eu enviei. Então, Cumpriu a meta. é muito legal, né? Eu acho que, além de ser uma meta, é de novo, acho que é a realização de um sonho, Sim. né? Então eu tô realmente assim muito muito contente com todo esse movimento. E ontem na feira, assim, acho que até vale a pena a gente falar, né, sobre essa questão das mulheres que tem, né? Porque, Lícia, todos nós, né, temos algo para ensinar para alguém, Sim. né? Algo que a gente tem como talento, como missão de vida. Uhum. E ontem ver isso lá na feira, poder autografar esses livros, ter contato, né, com essas mulheres que O carinho, já me acompanhavam, o carinho, assim, é algo que parece que você está assim, vivendo num outro mundo, né? E saber que essas mulheres, de certa forma, vão ter um acesso mais aprofundado sobre um tema que é tão importante, que não é só sobre moda, não é só sobre estilo, não é sobre futilidade, é sobre, mais uma vez, é sobre identidade. E o que eu acho muito legal, que eu tive a liberdade de trazer para esse livro, é a profundidade da gente entender sobre a moda, até do ponto de vista de neurociência, né? De como a nossa imagem muda a forma com que nós pensamos de nós mesmas, né? Eu gostei muito dos exemplos que você deu na palestra ontem. Ela deu uns exemplos incríveis sobre o jaleco, né? Sobre o pediatra. Eu nunca tinha pensado sobre aquilo. Eu falei, gente, realmente faz todo sentido. É muito legal. Quer saber mais, quer saber detalhes. A palestra vocês não vão conseguir ver, mas o livro... É verdade. Vai estar disponível. No livro. Exatamente. As dicas estão aí. Bom, então vamos falar um pouco sobre a tua história, né? O que te levou até aqui, o que te levou até essa expertise toda que você tem. Eu já conheci um pouquinho da tua história, mas eu queria que você falasse, né? Qual foi o caminho que te trouxe até aqui? É muito interessante porque... Às vezes a gente tem, né, um talento de quando a gente é criança, a gente tem ali uma aptidão, tem gosto por algo, mas ao decorrer da vida da gente, as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, e muitas vezes a gente vai se colocando ali num casulo, dentro de uma caixa para se encaixar ali, né, naquela situação, naquele mundo que a gente vive. E o meu casulo, ele foi um mundo corporativo por muito tempo. Então, eu me lembro, no meu primeiro trabalho, eu tinha 17 anos, trabalhei no shopping, num stand, eu vendi internet rápida, desde começar a dizer aí de quando a gente é, né? E aí, naquele momento, eu observava muito as mulheres passando no shopping, ali poderosas, né, com crachá pendurado da empresa, suas bolsas Vitor Hugo, todas executivas e tal. E eu olhava, eu pensava assim, um dia eu quero ser uma dessas mulheres. E na época eu fazia faculdade de propaganda e marketing. E aí eu desejei, não foi a bolsa Vitor Hugo, não foram as roupas, mas eu desejei aquele estado de espírito, presença, aquela presença daquelas mulheres, sabe? Eu desejei aquela independência, aquele poder. E assim foi a minha vida. Fui trabalhando, fui crescendo no mercado corporativo, trabalhando em multinacionais, sempre na área de marketing. E assim fui, virei mãe. Meu sonho era ser realmente uma VP de marketing, de multinacional. Só que um dia, estava lá, trabalhando. Aí, muitas mudanças, né, ali de diretoria, de chefe. E aí eu mudei, eu fui para uma nova diretora. E ela foi me dar uma reunião, né? A gente teve uma reunião de feedback, aqueles feedbacks de final de ano, para saber se você ganhou o bônus ou não, né? Se você foi bem ou não. E ela começou a reunião assim, Lícia. Ela falou, olha, você foi uma grata surpresa para mim, porque pela forma com que você se vestiu, eu achava que você era uma pessoa fútil. Eu só não mandei você embora porque você estava grávida. Caramba! Aí depois ela falou, né, nossa, seu desempenho foi extraordinário, você vai ganhar o bônus máximo de novo. Era algo que era recorrente para mim, porque eu sempre fui a pessoa assim da performance, sabe? Eu sempre quis performar muito, sou uma pessoa muito ativa, então para mim ok, só que naquele momento que ela disse
as primeiras palavras, depois se eu tinha ganhado bônus ou não, aquilo para mim já não importava mais. Eu fiquei um pouco chocada com aquilo. Porque até então ninguém tinha falado sobre a minha aparência, sobre a minha imagem. Porque é uma coisa difícil, né? Às vezes você até tem alguém que você fala assim, essa pessoa é tão bonita, eu podia dar um toque, podia dar uma... Porque às vezes até a maneira, é aquilo que você fala, é sobre identidade. Às vezes a maneira como a pessoa se veste revela alguma insegurança dela também. E às vezes fala assim, você não precisa disso. Você é bonita, você é linda. Você tem muito mais do que isso, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, que direito que ela tem de quase me mandar embora porque ela me julgou pelas roupas que eu usava. Porque, Alice, eu sempre gostei de moda. Gostava de comprar. E eu era criativa. Então, as minhas inspirações, naquela época não tinha muita internet, tinha uma blogueira ou outra, né? Estava começando esse movimento. Mas eu comprava muito a revista Vogue, Elle, então eu tinha essas inspirações. Eu tinha esse interesse. Mas eu não tinha técnica, né? Então, talvez, para aquele ambiente, eu não estava adequada. Né? Apesar de eu trabalhar no marketing, e aí a gente já tem uma licença meio que poética, de ser um pouquinho mais colorida, um pouquinho mais criativa. Mas de fato, assim, eu acho que eu não estava representando a minha potência. Mas a minha ficha não caiu ainda naquele momento. Eu só achei que a minha chefe estava sendo chata, intrusa, né? E eu falei, nossa, e por muito tempo ela foi a vilã da minha história. Só que hoje ela se tornou heroína. Mas quantos vilões nós tivemos, né? Que nos empurraram assim pra frente. Exatamente. É muito interessante, né? Porque depois quando a gente vai estudar, e eu também tenho outras formações depois da consultoria de imagem, sou hipnoterapeuta, também fiz, né, formação de coaching integral sistêmico. Então, eu fui entender que, de fato, como que a gente quer ver as situações que acontecem com a gente, né? Se a gente quer olhar ali sob um ponto de vista de que a pessoa realmente quer o seu mal, ela tá fazendo as coisas pra te ferrar, ou se ela tá ali, ela foi uma pessoa que teve, né, ali a coragem de te ajudar a melhorar algo que poderia ser melhorado. Então, hoje eu vejo, assim, ela como uma das heroínas da minha história, porque se ela não tivesse falado pra mim, eu não estaria onde eu estou. Por quê? A primeira solução que eu tive, Lícia, quando eu recebi esse feedback, eu falei, tá bom, beleza, como é que eu tenho que me vestir? Igual a ela, ou igual a elas, né? As outras mulheres. E a maioria das mulheres... Hoje isso já tem mudado, porque a gente tem mais informação de moda e tudo. Mas naquela época era assim, roupa de trabalho era calça preta, camisa da Dudalina e sapatilha. No máximo, às vezes era um mocassim ou um saltinho. Era isso que variava. E eu passei a me vestir desse jeito. Porque na minha cabeça, se eu for igual a elas, eu não vou ter mais esse tipo de crítica. Isso não vai ser mais um ruído na minha comunicação, porque eu percebi que estava sendo. Foi assim, Lícia. Mas eu sempre gostei muito de me arrumar para trabalhar. Eu acho que uma das melhores partes de ser executiva e trabalhar em grandes empresas é que eu, todos os dias, eu me arrumava poderosa, eu me sentia no espelho como aquelas mulheres que eu via andando no shopping na hora do almoço. Era uma realização para você. Era uma realização. Eu me sentia aquela mulher. Só que a partir do momento que eu perdi, né, a minha identidade ali ao vestir, na verdade eu escolhia mais pela dor e não mais pelo amor. Eu comecei a perder a minha autoestima, a minha identidade, já não queria mais olhar no espelho. Eu lembro que eu trabalhava num prédio que era todo espelhado e eu passava ali, eu não queria nem me ver, porque eu não era eu, sabe? E aí, muitas coisas foram acontecendo. Eu fui dentro mesmo do marketing, mudando de área. Então, eu saí da área de comunicação, que era uma área que me dava mais liberdade, me dava mais fluidez. Fui para a área de desenvolvimento de produto, que era mais burocrática. E eu tive um burnout. E dentro, eu saí de ambulância da empresa, assim. Foi muito, assim... Foi bem impactante, bem sério. E eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? E aí, eu lembrei dessa questão, realmente, desse feedback, o que tinha sido, assim, passou um filme na minha cabeça. Esses anos que eu tive aí, uns 2 anos depois desse feedback pra frente, fui fazer terapia. E aí, também, a outra heroína da minha história foi a terapeuta, que ela me fez uma pergunta, Andressa, o que você gosta de fazer? E eu olhei pra cara dela, respondi naturalmente, eu gosto de sair com meu marido, com a minha filhinha, eu gosto de estar com a família. Ela falou assim, não. O que você gosta de fazer?
Pergunta simples, né? Simples. Mas... Eu olhei pra cara dela, Alice, eu falei, não sei. Não sei. E aí eu fui pra casa, né? Falei, gente, como que uma pessoa não sabe o que ela gosta de fazer? Tem alguma coisa muito errada E aqui. eu me arrisco a dizer que a maioria da população vive assim. Deixa a vida me levar, porque estão tão presas ali na roda da vida que não param pra se fazer essa pergunta. Exatamente, né? E aí você fica mesmo ali no seu looping, vivendo aquela realidade dentro daquilo. Falei, gente, mas isso não pode acontecer. Quem sou eu? Eu não sei o que eu... Se eu não sei o que eu gosto de fazer, o que eu sei sobre mim, o que eu sei sobre a minha vida. Daí eu pensei, como eu sempre gostei também muito de estudar, falei, já sei, vou fazer um curso, né? Quem sabe? Sim, sim. E aí eu pensei num curso mais leve, sob o ponto de vista... de um hobby mesmo. Falei, vou fazer um curso de culinária, quem sabe agora eu aprendo a cozinhar. Um curso de fotografia, porque eu sempre fui muito artística, sempre gostei muito de foto, vídeo, tudo relacionado, né, à arte, à cultura. Aí eu vi lá, consultoria de imagem e estilo no site lá da Universidade dos Cursos Livres. Falei, nossa, gente, eu gosto de moda, lembrei. Aí eu lembrei de quando eu era pequena. Foi um resgate, né? Exatamente, eu lembrei que eu adorava punk, eu gostava de ir pra escola com tênis de cada cor, gostava de ter uma imagem mais criativa, mais ousada, porque aquela era eu, né? Eu era aquela pessoa diferente. Aí gostava de colocar os acessórios, misturava os da minha mãe com os meus. Ela me chamava de viúva porcina lá, que era a novela antiga que tinha, que era a mulher toda lá emperiquetada e tal. Daí eu falei, gente, eu gosto disso aqui. Então eu vou lá fazer, mas quando eu sentei, Lícia, no primeiro dia daquele curso, na cadeira, eu falei, gente, isso aqui não é sobre moda, isso aqui não é sobre tendência, isso aqui é sobre identidade. É sobre você usar a sua imagem para transbordar quem você é para os outros e para você. E na hora caiu a ficha, eu falei, gente, quantas pessoas não perdem oportunidades? Por quê? Porque a imagem delas não comunica quem elas são. Mas olha que interessante a importância de um professor. Porque hoje você não deixa de ser uma professora. Eu sou uma professora. A gente tem outros nomes mais específicos para aquilo que você faz. Mas você é uma professora. E se você diz que no primeiro dia dessa aula, com o conhecimento que foi te passado, abriu, né? Abriu ali a tua mente. Olha a importância da gente passar conhecimento. É a gente incrível. muda a vida das pessoas, né? A gente muda. E hoje eu presencio isso, né? Porque eu decidi, então, aí, enfim, me tornei consultora, comecei a atender as clientes, comecei a ver a transformação na vida delas. E eu decidi fazer a transição de carreira. Não, isso aqui, gente. Que é um ato de extrema coragem. Eu adoro essas histórias. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, não. Mas eu sou super a favor dos meus filhos. Quando eles entram na faculdade, a primeiro dia eu falo assim, se não gostar, sai. Primeiro dia eu falo, você faz um tempo. Mas se você sentir que você não é esse o teu caminho, não perde tempo, você não precisa terminar. Já vai logo para aquilo que você quer fazer na vida. É isso mesmo. Porque as pessoas, às vezes, se comprometem verbalmente e não se permitem. E principalmente quando a gente faz essa transição. A certa altura da vida, você já tinha uma filha, já tinha uma... Você tem que ter muita coragem e apoio, às vezes, também, da família. Como é importante ter o apoio para fazer isso, né? E é inevitável, quando a gente pega aquilo que a gente tem que fazer na vida, a coisa vai. É o nosso talento, né? Eu falo assim, é muito interessante isso, porque às vezes a gente fica literalmente dando murro em ponta de faca, achando que a gente tem que fazer algo. E eu lembro muito, quando eu tava no corporativo, eu gostava de marketing. Aliás, eu agradeço muito essa minha carreira, eu falo que Deus estava me forjando para isso que eu faço hoje, porque se não fosse o marketing, se eu não tivesse esse conhecimento, eu não estaria onde eu estou na minha profissão nova. Então acho que foram anos aí de preparação até eu realmente chegar ali na missão. E quando você faz aquilo que você nasceu para fazer, as coisas dão certo. E eu lembro que quando eu tava no corporativo, Lícia, às vezes eu não tava contente com várias coisas. Às vezes não era empresa, às vezes era o chefe. Eu tava sempre com aquela sensação incômoda, que eu queria mudar. Mas eu não tinha muita coragem, porque eu tinha colocado na minha cabeça. E assim, é interessante, porque meu pai sempre empreendeu. E a vida de empreendedor, principalmente ali nos anos 90, que teve o Collor e tal, era muitos altos e baixos. Então eu olhei pro empreendedorismo e eu falei, não quero isso pra
mim. Uhum. Eu quero uma segurança. Sim. E aí eu me apeguei a essa segurança do corporativo e parece que aquilo virou realmente uma missão na minha vida. Sim. Mas não era aquilo, porque meu coração vivia incomodado. E até que aconteceu. Eu falo que Deus permite algumas coisas na nossa vida justamente para te abrir as vendas e você escutar os sinais e você fazer. E aí é muito interessante, porque quando eu fiz a transição de carreira, logo assim, no início, eu já estava trabalhando como consultora há quase 4 anos, eu demorei para fazer, tá? Eu tive bastante medo, então não foi um processo rápido. E eu acho que talvez porque eu não tivesse uma mentora, que esse é o papel que eu faço hoje para as minhas alunas, é ajudá-las nesse processo de transição de carreira. E aí, logo quando eu fiz a transição, 2 pessoas em menos de 15 dias pediram para eu ensinar o método. Porque uma tinha os sonhos de ser consultora. A outra, que inclusive até mencionou ela no livro, a Priscila Gregório, que é consultora de etiqueta, ela falou, escuta, isso que você faz tem tudo a ver com o que eu faço. Você não quer me ensinar? Porque eu dou aula de etiqueta, de comportamento, mas a pessoa tem que ter uma imagem também alinhada e congruente. Aí eu pensei, mas peraí, eu falei, muita coincidência. 2 me pedindo a mesma coisa. Falei, então me dê um tempinho, porque eu vou colocar todo o meu método num papel, em um curso. E lá, quando eu trabalhava na empresa, eu já dava treinamentos também pro time de vendas, para aplicar as como você falou, estava sendo forjada. Eu estava sendo forjada. E aí eu criei um treinamento para elas. As turmas foram crescendo, formando consultoras de imagem, e eu comecei a ver essas mulheres mais do que me ajudando a pulverizar esse legado, a chegar mais gente, mas elas estavam transformando a vida delas, assim como eu tinha transformado a minha vida. Sim. E é muito gratificante ver isso, né? É demais. E aí eu decidi, eu falei assim, eu vou focar aqui na formação dessas mulheres, porque elas podem empreender fazendo o que elas amam, sim, é possível. Tem um mercado, tem pessoas que elas podem ser a resposta de alguém. Sim, exatamente. E aí hoje são assim, milhares de alunas, assim, juntando todos os cursos, não só de formação, mas outros cursos também que eu tenho. Já são mais de 10 mil alunas. Só de consultoras de imagem, eu tenho um site com indicação de mais de 300 profissionais no mundo que usam o meu método, consultoras formadas que estão trabalhando. E ontem aqui no evento tinha algumas delas. Então, e ganhou umas novas, porque eu vi, depois da palestra dela, teve gente que foi lá aplaudir ela de perto, abraçar, adorei, né? Então, é legal. É muito legal. É legal. Né? Então tem muita gente ainda pra se alcançar, né? Tem muita gente ainda. Tem muita gente. É isso, é só fazendo o trabalho certo, correto, da maneira que tem que ser. Exatamente. E com amor e respeito ao próximo, né? Porque eu vejo assim, hoje o mercado assim de cursos, você é mentor, você dá curso e tal, ficou até um pouco banalizado, né? Porque tem muita oferta, mas eu falo assim, quem faz com amor, quem faz com dedicação, se perpetua. As coisas, elas multiplicam, né? Veja, você chegou em mim, eu pude escrever o livro, a partir desse livro, mais pessoas vão conhecer o que é a consultoria de imagem e estilo na sua real, na versão mais pura dela, que não é sobre isso é elegante, isso não é elegante, isso pode, isso não pode. Não é sobre isso. Né? É sobre você conhecer, se adequar àquela situação, você entender qual é o sentimento que você quer despertar no outro, e se isso vai te ajudar ou se isso vai te afastar de onde você quer chegar. E você, de maneira intencional, respeitando a sua identidade, é uma potência. Assim, quando você junta a intenção com a sua identidade, você vira uma potência. Tá altamente ligado ao autoconhecimento. Muito. Tá altamente. E porque a pessoa é obrigada a se fazer perguntas que normalmente ela não se faria. Exato. Só pra ela saber como ela quer se projetar. Exatamente. Isso é muito legal mesmo. Eu sou suspeita, assim, até você falando sobre mentoria, né? Eu acho que depende muito do crivo que você tem para chegar num profissional que você fala, eu acredito nesse profissional, com ele eu vou fazer mentoria. Porque eu mesma sou consumidora de cursos online, sou consumidora de mentorias, e eu sou extremamente grata a alguns professores, que eu considero professores, que me ajudaram em várias coisas, em vários. A minha mãe, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, a minha mãe se descobriu celíaca há pouco tempo, e há pouco tempo não, já tem aí uns 8 anos, e ela não para de fazer curso de comida sem glúten. Ai, maravilhosa. E
ela hoje é uma super cozinheira, ela não vive com zero problemas, ela me manda foto dos pães maravilhosos que ela faz, delícia. ela já gosta de cozinhar. Então, assim, em tudo que você precisar na vida, tem alguém pra te ensinar. Tem. Antes a gente ficava muito preso aos cursos que existiam. Exato. Hoje você pode acompanhar. Né? Você tem que acompanhar, apareceu alguém ali, bacana, vou seguir, vou acompanhar, vou ver se as falas dela fazem sentido, se são congruentes com o que ela vive. Exatamente. Não é? E tudo mais. E aí, pronto. Não, nela eu confio, eu vou fazer. Porque credibilidade é isso, né, Alicia? Até falei sobre isso na palestra. Muita gente fala assim, mas eu quero me vestir com mais credibilidade. Tá, mas credibilidade para quem? Né? O que você quer despertar de sentimento no seu cliente, no seu paciente, na pessoa ali que é o seu público, sim. né? O que você quer despertar. E a credibilidade, ela tem uma fórmula, assim, que eu costumo dizer, que é quando você pega realmente os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que é seu, né? A sua real identidade. Aí você junta isso com as suas atitudes, né? Porque aquilo que você fala precisa estar alinhado com seus comportamentos, porque, né? Senão não tem credibilidade. Só que a sua imagem pessoal, ela precisa refletir tudo isso. Sim. Porque se sua imagem pessoal não reflete, existe uma incongruência. Por quê? Porque somos seres imagéticos. Sim. Então, mesmo que a gente não queira julgar, e a gente não faz isso racionalmente com a nossa mente consciente, a gente faz com a nossa mente inconsciente, que a gente bate o olho, às vezes fala assim, né, Alice? Não sei, parece que não bateu com essa pessoa. Por quê? Porque tem alguma coisa ali, às vezes ela nem abre a boca, mas tem alguma coisa na imagem dela que pra você comunica. Te repeliu, alguma coisa. Te comunicou perigo, alguma coisa que realmente não se conectou ali com você. Então, por isso que é tão importante a gente usar a nossa imagem de maneira intencional, que a gente tenha esse autoconhecimento, que a gente se faça algumas perguntas e pense, falou, ok, essa imagem que eu estou transmitindo está me aproximando ou me afastando dos meus objetivos? E aí sim, a gente usa a imagem como uma ferramenta de performance e de uma maneira inteligente, né? Porque não deixa de ser uma inteligência ali, né? A gente fala da inteligência emocional, né? Acho que eu vou criar até um termo para inteligência, assim, da nossa imagem mesmo, né? Da autoimagem. Você sabe que aqui a gente... Olha, uma coisa simples, tá? Para acrescentar nisso que você tá falando. Aqui a gente tem um RH e ele recebe muitos currículos, né? Muitas pessoas querendo trabalhar dentro da área. A gente chegou há pouco tempo em Florianópolis, então estamos ainda em fase de contratação. E aí chega um currículo. E a menina tá com uma foto no currículo, deitada na cama, mandando um beijinho. Não, né, gente? E aí, a minha vontade, às vezes, quando alguém me mostra um currículo dele, é chamar ele e falar assim, deixa eu te explicar como é que funciona. Porque ela pode ser uma excelente profissional, mas ela não está comunicando isso. Eles confundem rede social com currículo, com imagem profissional. Muitas vezes faz parte até do nosso trabalho aqui no Grupo Ases ajudar certos autores. Que às vezes ele tem um super conhecimento, né? E ele é um cara brilhante, você vai conversar com ele, ele é brilhante. Mas aí ele manda foto... E eu falo, você não está se projetando o que você é. Isso acontece tanto aqui. Você diminui a sua potência. Exatamente. A gente até trabalha dando um pouco dessa consultoria. Olha que ótimo. Olha, você precisa passar aquilo que você realmente é. Isso. Né? Porque nisso, e a gente tem que ter tanta delicadeza para falar isso, porque eu não sei explicar da maneira que você sabe. Você explicou lindamente aqui. A gente não sabe explicar, então a gente tem que ir com todo amor, com todo carinho, e falar, olha, vai ter mais credibilidade se você botar uma foto mais séria, se você botar uma foto mais profissional, a depender do tema do livro também. Porque se é um livro infantil, pode vir toda colorida. Pode vir toda linda. Toda... Não é um terno preto que resolve a vida das pessoas. Não é. Muito pelo contrário. Adequação. É adequação. Qual a imagem que eu quero passar. Exato. Eu falo que o terno preto, a roupa sóbria, acabou comigo. Né? Assim, eu era elegante, bem arrumada, clássica, pra quê? Era. Né? Ninguém poderia falar que eu estava sendo mal vestida. Mas é como se eu não me reconhecesse e é muito interessante aquela coisa que a gente fala, assim, né?
o nosso cérebro, Lícia, ele vê uma imagem, ele não reconhece, ele não sabe identificar se aquilo é real ou se é só uma imaginação. Isso explica porque às vezes a gente lê um livro de ficção e a gente pode se emocionar. Sim. E a gente sabe que aquilo é uma história de ficção, mas mexe com a gente, porque a gente criou ali na o nossa... imaginário. Um imaginário. Só que se o cérebro viu a imagem, aquilo aconteceu pra ele. Né? Aconteceu. Então, é a mesma coisa. Se eu vejo uma imagem no espelho, é aquilo que eu sou. Assim como você se vê, você é. Não tem como a gente escapar. Né? E aí, um autor, ele pode ter até menos confiança ali de participar, de dar uma palestra, de levar o legado dele pra frente, porque ele olha aquela imagem no espelho e ele não consegue enxergar essa potência que ele representa. E muitas vezes não adianta se esconder atrás de um terninho. Né? Então, o que eu vejo muito no mercado, assim, né? As ditadoras da elegância, e falando muito do mercado feminino, é assim, olha, você tem que usar cores neutras, você tem que usar cores sóbrias, você tem que usar alfaiataria, você tem que cortar o seu cabelo, principalmente se você passou dos 40 anos. Então, são muitas caixinhas que você pasteuriza as pessoas e parece que elas não têm ali um diferencial, não têm uma identidade. E, na verdade, as pessoas se conectam com pessoas. E se conectam com a verdade das pessoas. E quantas vezes a gente encontra uma pessoa completamente diferente, completamente fora da caixa, você fala, meu Deus, isso é uma opção? Ser assim, tão bela, tão do jeito dela, tão fora de tudo que tá se aconselhando. Cara, eu encontro, vira e mexe, eu encontro mulheres assim, muito diferentes, né? Às vezes com aquele cabelão branco, lindo, grande, aquela roupa leve, e ela já tem mais idade, e ela tá linda, tá maravilhosa, né? Porque aquilo que ela vive é quem ela é, né? Então eu acho que é isso, é quando a gente junta quem eu sou e como eu quero ser, né? Qual é o meu eu do futuro? E até um exercício que eu acho que as mulheres podem fazer é se projetar, sabe, Alice? Então, assim, tá bom, daqui um ano, tem gente que fala, daqui 5 anos. Eu falo, não, daqui um ano, daqui eu sou assim. Muda rápido. Porque 5 anos talvez eu faça, talvez não. Um ano não, é comprometimento. Tem que fazer, tem que sair, né? Então, daqui um ano, que vida que eu tô levando? Né? Ou a vida que eu espero levar, o que eu conquistei ali, né? Como eu estou vivendo, como eu estou me vestindo, como é a minha imagem. Porque a gente tem isso dentro da gente, né? Então, é realmente começar a levar o pensamento para isso. Porque a nossa imagem, ela tem o poder de mudar os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E tem estudos de cognição indumentária, tem um nome. É um efeito psíquico que existe, é comprovado por estudos, que a sua roupa, a sua vestimenta, ela pode mudar a forma com que você se comporta, a forma com que você pensa. Então, isso muda o jogo. Totalmente. E me diz uma coisa, hoje, né, se alguma mulher que está nos assistindo tiver interesse, né, em ter contato com as suas mentorias, com seus cursos, como é que faz? Como é que chegam até você? É uma coisa fixa? É uma coisa esporádica? É online? É virtual? Conta aí pra gente. Tem 2 caminhos, né? Sempre tem 2 caminhos. Então, tem o caminho da mulher que falou, nossa, eu não conhecia isso, que sonho poder trabalhar com isso, oferecer consultoria para as mulheres. Hoje eu tenho o maior ecossistema de consultoras de imagem e estilo. Então, eu pego desde o comecinho da formação até o lançamento dela no mercado. Então, assim que ela se forma no meu método, ela vai pro meu site de indicação de consultoras e aí eu divulgo para mais de 1 milhão de seguidoras que eu tenho no Instagram. Então, ela já sai ali com oportunidades de mercado. Eu reparei que tem algumas alunas suas já estão bem bombadas, né? Eu já vi, tem alunas dela que já estão super grandes. Não, ontem, inclusive, quando a gente estava na feira, a gente recebeu, a Paty que trabalha comigo, recebeu uma mensagem de uma aluna que mora no interior de São Paulo. Ela falou, avisa a Dedê que eu acabei de ser convidada para ser professora de consultoria de imagem e estilo no Senac. Que legal. Então, poxa, meu bebê. Você virou filha. Você sente bem madrinha, né, de todas. Muito. Eu falo, gente, vocês são minhas filhas, né? Ganhei filhas de todas as idades. E essa troca, ela é revigorante pra gente, como um ser humano mesmo, né? É muito maravilhoso, assim, e elas me avisam de todas as conquistas grandes e coisas muito grandes, assim, que eu falo, gente, veja
vejo elas, assim, em programas de TV, sim, levando legado. Então, assim, é incrível. Então, o caminho é esse. O outro caminho, a gente também tem, né, para as mulheres que querem destravar a sua potência. Sim. Que são empresárias, são executivas, mulheres que querem usar a imagem pessoal como uma ferramenta poderosa. E dentro dessa nossa mentoria para essas mulheres, a gente trabalha como se fosse um sistema. Por quê? Porque eu uno a questão do marketing, dessa inteligência emocional, Sim. né, que eu me especializei, porque no final de contas, Liz, é tudo sobre pessoas. É claro que é. Né? E a questão também da imagem sobre o posicionamento. Então, marketing, inteligência emocional, comportamento e posicionamento de imagem. Vou te dar uma sugestão. Começa a fazer agora uma mentoria para autores. Nossa, gente, como certeza, se posicionar como autor. Com certeza, Olha, com maior prazer. porque muitos deles vêm com livro, né? E eles são incríveis, porque se não forem, não são aprovados, né? E quando a gente publica, a gente sente que ele ainda não se vê do tamanho que ele é. Exatamente. E eu fico assim, meu Deus, ele não entendeu. Não entendeu ainda. Né? Vamos falar sobre isso, olha. Vamos falar sobre isso. Montar um programa. Criar um programa de mentoria para posicionamento de autor. Eu acho que... Incrível. Fechou? Adorei, fechadíssimo. Vocês são testemunhas de uma nova mentoria. De uma nova mentoria revolucionária que não existe no mercado. Não existe, não existe. Então vamos correr, ó, já vamos planejar. Muito bom, e já vamos bom. lançar, mas é incrível, realmente. É sobre como a gente usa isso que a gente já tem. Porque todos os dias a gente se arruma, não se arruma? Sim, as pessoas acham que é sobre gastar muito, sobre ter muito. Não é sobre isso. Não, é sobre intencionalidade. É você conhecer os elementos de design, porque tudo comunica as cores, as estampas, né? O caimento da roupa, se é um caimento mais suave, mais leve, se é um caimento um pouco mais pesado, né? Toda essa questão da estrutura. Então, tudo isso na nossa imagem é da cabeça aos pés. A gente fala de cabelo também, maquiagem, acessórios. E tudo isso comunica algo. Sim. Né? E aí a gente, né, quando eu falo assim, é como se a gente colocasse todos esses ingredientes realmente ali numa panelinha e sai algo extraordinário, né? Sai você, sai o seu estilo único, a sua essência, que é o que vai se conectar com as pessoas. E vamos lá, pra ir terminando aqui, se você tivesse que dar 3 dicas muito importantes, assim, pra pessoa começar essa reflexão, né, sobre ela mesma, sobre o próximo, quais as dicas você daria? A primeira é saber onde você quer chegar. Fato. Então, assim, é aquela coisa, se você tá num mar, né, e tem uma tempestade no mar, você tem que decidir pra onde você vai, segurar o leme ali, tomar as rédeas e ter um destino. Porque se você deixar a vida me levar, você não vai chegar em lugar nenhum. Aliás, você pode até chegar em um lugar, mas pode ser um lugar que você não quer chegar. Exato. Então, eu acho que tudo parte do seu objetivo de vida, como pessoa, onde que eu quero chegar. E aí, você entender quais são as características, né? Segunda dica é, quais são as suas melhores características? Então, fazer realmente essa reflexão. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa mais metódica mesmo. Eu acho que isso é uma boa característica. Eu sou uma pessoa organizada ou não? Eu sou uma pessoa criativa? Quais são as suas melhores características? E aí, imaginar se a sua imagem pessoal tá transmitindo isso. E aí, precisa de um estudo um pouco mais aprofundado, que a gente ensina aqui no livro. De novo, o livro tá aqui pra ajudar. Isso, pra ajudar realmente a te dar essa direção e entender. Eu falo que cada mulher, né, e o livro ele é um livro direcionado para as mulheres, cada mulher tem um jeito de ser elegante. Sim. Você não precisa ser elegante, ser clássica, neutra e preto e branco, não. Não. Né? Você pode fazer escolhas elegantes dentro daquilo que é a sua identidade, a sua personalidade. Sim. Né? Se você quer ser elegante, de tênis, você é despojada, se isso é importante pra você, na conexão que você tem com as pessoas, né? Você falou, autoras do mundo infantil. Poxa, é legal lá, e colorido, usar um tênis ali, né? Na sua tarde de autógrafo, porque ela vai se conectar com esse público. Diferente dela chegar toda de salto, vestido preto, não afasta as crianças, né? Afasta as crianças e ela também vai se comportar diferente frente às crianças, né? Então é realmente entender sobre essas características e usar a imagem de maneira poderosa. Então, e a última dica é, seja intencional. Mas não só pensando no outro, primeiro pense em você. Se a imagem que você vê no espelho te deixa confiante e corajoso o suficiente para chegar nos seus objetivos.
Que arraso. Que arraso. Gente, foi muito mais do que vocês imaginavam. Pode falar. Acharam que ia falar de moda. Vocês sobre as tendências. Era sobre tendências. E não é nada sobre isso. É muito mais poderoso do que isso. Quero te agradecer imensamente por você ter vindo aqui. Sei que você teve que dar uma esticada na tua viagem para estar aqui com a gente agora de manhã. Então, foi um prazer. Você é uma pessoa incrível. A gente elogia muito você aqui na editora. Como você é acessível, como você é profissional. Você é muito profissional, você é muito intencional. Dá para ver isso em você. Você é muito intencional, mas dentro daquilo que você é mesmo. Né? Você não passa uma imagem diferente daquilo que você é. Então, se você procura uma mentora, olha, eu indico. É uma mentora muito verdadeira, muito humana. Tudo que ela faz, a gente sente muito esse humano. Desde o nosso primeiro contato, a gente sentiu isso. E foi um prazer trabalhar nesse livro com você. Alícia, muito obrigada. Muito obrigada por apoiar esse sonho, né, estar comigo nessa, porque realmente não é uma tarefa fácil. Eu fico imaginando vocês, todo o processo para fazer, né, um livro, chegar na livraria, né, lindamente. Refletir você e o seu conteúdo. Refletir a gente, né, então é um livro que tem a minha cara. Sou eu. Né? Se eu realmente tivesse que ser um livro, eu seria aqui, né? Esse formatinho aqui. Então, assim, eu quero agradecer imensamente também toda a equipe, todo o amor que vocês... Porque é amor, Lícia, dá pra ver. Amamos totalmente. Né? Dá pra ver o amor ali no contato, no cuidado. Então, assim, eu quero também agradecer imensamente. E também quem quiser... né, ter um talento, passar pela seleção aqui de autores da literatura, eu realmente aconselho. A Alícia também é uma mulher maravilhosa, ela tem toda essa energia mesmo. Ontem, olha, a Alícia fez eu trabalhar na feira, hein? Eu trabalhei. Tem gente que me chama de trem descarrilhado. A Alícia é um trem descarrilhado. Ela tá... Vem aqui, eu consegui entrevistar pra você aqui, não sei lá. Então, é muito legal ter esse apoio e esse suporte. Por quê? Porque no final das contas, a gente juntas nós transformamos vidas. Sim. Então, muito, muito obrigada. Nós somos um pedacinho agora disso que você faz, né? Exatamente. E que bom, que bom. É a autorização que nós queremos. Pessoas que realmente têm amor por aquilo que fazem, têm uma mensagem que pode mudar a vida das pessoas. O selo Alto Voo é sobre isso. Maravilhoso. Né? É sobre isso. Então, muito obrigada. Já fica aqui o convite pro livro 2, 3, 4, 5, 6. Mas pode deixar aqui, ó. Já tô aqui pensando qual que vai ser o próximo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Gente, muito obrigada por todos vocês que assistiram até aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Olha, nem só para mulheres. Tem muito homem que vai gostar também de ouvir sobre isso, porque isso é para todos, né? Esse assunto é para todos. Então compartilha, né? Dá de presente, tá chegando Natal, olha aí, ó. Presentão de Natal. Nossa, presentão. Presentão de Natal. E é um livro de fácil de ler, não é? Exatamente. Vai, não, é uma noite, uma funcionária nossa leu à noite e chegou aqui, já li ontem. Eu falei, meu Deus! Ela, não, devorei o livro. Devorei. E livro bom, a gente tem um jargão no meio literário que a gente fala que livro bom a gente lê numa sentada. E esse livro é um livro que você lê numa sentada. Aproveito para deixar aqui para vocês o convite no dia 8 de novembro, na Livraria Leitura do Shopping Morumbi. Ela estará dando autógrafo às 18 horas. Então, se você quer levar o seu livro autografado, então é só você aparecer lá e comprar o seu livro, porque ela vai te receber com toda essa simpatia, amor e carinho. Amor e carinho, com certeza. É isso, então, gente. Muito obrigada, viu? E até o próximo Voos e Versos. Obrigada.